Temos connosco os representantes da Federação de Motociclismo de Portugal, que nos interpelaram solicitando esta audiência e que tem como objeto principal as questões relacionadas às inspeções técnicas obrigatórias de motociclos. Aliás, nós em julho recebemos o representante dos centros de inspeções e, portanto, presumivelmente hoje vamos ter uma visão diferente sobre o mesmo tema. E por isso eu irei de alguma forma tentar aqui resumir aquilo que será a nossa posição em relação às inspeções obrigatórias e por isso, não perdendo mais tempo e tentando resumir aquilo que é a nossa posição, como referi, antes de mais fazer referência e chamar a atenção que nós atualmente já temos um regime de inspeções de motociclos em Portugal, ou seja, sempre que um veículo é inspecionado na via pública pelas autoridades de trânsito e se não estiver em conformidade com aquilo que são os requisitos legais, esse veículo é apreendido, os documentos são apreendidos e é reencaminhado para uma inspeção que vulgarmente se designa por inspeção B, precisamente para que esses requisitos legais venham a ser cumpridos. É a diretiva que diz respeito aos motociclos que a União Europeia entendeu tornar obrigatória umas inspeções periódicas aos motociclos. Essa diretiva teve várias vicissitudes, inclusive adiamentos na sua implementação até 2022 para verificar se efetivamente havia mesmo essa necessidade ou não em termos de segurança e decorrido todo esse tempo, ao que parece atualmente já estará regulamentada, já estará com os inspectores do IMT formados e prepara-se ou preparar-se-ia a sua aplicação a partir de 2025. Os motociclistas sempre foram contra esta implementação destas inspeções periódicas obrigatórias e por uma razão essencial, é que aquilo que a motiva e que é a redução da sinistralidade é, neste caso, uma falsa questão, porque, efetivamente, não é através na nossa opinião, não é através de inspeções técnicas obrigatórias que nós vamos reduzir a sinistralidade, em particular nos motociclos. Ou seja, e todos os estudos, e têm as referências aí no nosso documento, todos os estudos indicam que, no caso dos motociclos, os acidentes, os sinistros devidos à deficiência mecânica representam cerca de 0,3% desses sinistros. O fator principal é sempre o fator humano, são 95%, 93% dos vários estudos e por isso estarmos a implementar umas inspeções técnicas obrigatórias com todos os custos e inconvenientes daí advenientes para reduzir a sinistralidade não faz qualquer sentido na nossa opinião. Também outras razões secundárias, digamos assim, que se pretendem salvaguardar com as inspeções, como seja o caso da adulteração dos quilómetros ou o caso dos furtos dos motociclos, também não é com as inspeções que se resolvem esses problemas, até porque, como todos sabemos, as inspeções obviamente têm dia marcado, são planeadas e qualquer pessoa naturalmente não vai à inspeção dizer que furtou aquele veículo, como é óbvio, ou não vai à inspeção, ou então, mesmo em termos da quilometragem, no caso da adulteração dos quilómetros, volta a repor os quilómetros, vai à inspeção e, naturalmente, que não é através da inspeção. Essas situações têm que ser resolvidas, não é uma questão de inspeção, é uma questão de autoridade. Não se resolvem nos centros de inspeção, resolvem-se na estrada, onde essas ilegalidades poderão ser cometidas e onde, naturalmente, devem ser fiscalizadas. Mas aquilo que nos move e aquilo que mais nos preocupa é, naturalmente, a segurança a nossa segurança dos motociclistas e por isso seria importante focarmos-nos e centrarmos nessa situação que é o que é que todos podemos fazer para reduzir a sinistralidade e para que os motociclistas tenham a redução, naturalmente, das consequências graves daquilo que são os sinistros. Todos temos consciência da vulnerabilidade dos motociclistas, em que, comparativamente aos automóveis,
é uma diferença muito significativa e, por isso, a nossa preocupação é essa. Nós, inclusive, participámos naquele que está em vigor, o último programa de redução da sinistralidade da ANSR, e por isso é o segundo documento que temos aí também, que é o contributo da Federação para a redução da sinistralidade, para o combate à sinistralidade, mas já lá chegarei. Ou seja, aqui há uma situação que é importante e é aquela que neste momento que é preciso resolver e decidir, é que a própria diretiva prevê a exclusão da sua aplicação se forem implementadas medidas alternativas eficazes de segurança rodoviária. O que o artigo 2, número 2, dispõe é que os Estados-membros podem excluir do âmbito da aplicação da presente diretiva os seguintes veículos matriculados no seu território. Veículos das categorias L3E, L4E, L5E e L7E, motociclos e triciclos, equipados com motor de combustão com uma cilindrada superior a 125, caso o Estado-membro tenha posto em prática medidas alternativas eficazes de segurança rodoviária para veículos de 2 ou 3 rodas, tendo em conta, em especial, as estatísticas de segurança rodoviária pertinentes relativas aos últimos 5 anos. Os Estados-membros notificam essas isenções à Comissão. E por isso a Irlanda, a Finlândia e os Países Baixos já fizeram uso desta possibilidade de exclusão e nós, Portugal, temos reunidas as condições, mais até do que alguns destes países que mencionei, para comunicar à Comissão Europeia o nosso direito à exclusão. E, efetivamente, esta é uma área em que nós nos podemos orgulhar do trabalho efetuado ao longo dos últimos anos. E, desde logo, fazer referência a uma medida que foi aprovada nesta Casa. Na altura, uma das situações raras em que há uma aprovação por unanimidade, que é a Lei dos Rails, conhecida pela Lei dos Rails, na altura em que ainda não tínhamos a geringonça e por isso era muito mais difícil conseguir unanimidades. E essa lei é um exemplo na Europa e tem permitido muitos outros países, como é o caso dos nossos vizinhos aqui, Espanha, muitos outros países seguem esse nosso exemplo e continuam ainda a lutar por essa lei, por essa possibilidade de proteção dos motociclistas. E por isso nós temos, inclusive, e desde a década de 90 desenvolvemos vários programas de combate à sinistralidade, o Plano Integrado de Segurança Rodoviária, o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, o próprio PENSE 2020 e atualmente o que está em vigor até o 2030, o Programa 2030, que é a redução da sinistralidade, a visão zero de 2030, na qual nós, Federação Motociclismo, também participámos e também para tirar, temos uma série de outras situações inovadoras, em alguns dos casos, não há muitos países, como é o caso da possibilidade de circulação nas faixas dos autocarros, nas faixas bus. Eu devo dizer, porque uso todo diariamente essa possibilidade e que no início até tínhamos algum receio em termos de convivência na estrada com os profissionais, com os autocarros, com os taxistas. Devo dizer que de dia para dia a nossa relação com eles é cada vez melhor. Eles cedem-nos a passagem, nós agradecemos. Naturalmente, como em todas as classes, haverá sempre quem não o faça, mas serão também certamente todos utilizadores da estrada e verificam que cada vez mais os motociclistas e os utentes da estrada, não vou reduzir aos motociclistas, se portam melhor. Temos aqui uma questão que vai ser necessário resolver, mas que não é neste âmbito, que é a questão dos motociclistas, dos Ubers e das entregas rápidas, aí sim, até por questões culturais, e que a maior parte deles são de outras nacionalidades e que estamos com alguns problemas que certamente muitos de vós terão também já detectado no trânsito, não se portam assim tão bem. E por isso nós temos uma série de medidas, uma série de programas de redução da sinistralidade e que se enquadram, sem qualquer dúvida, na tal situação que a diretiva prevê de estarem implementadas medidas alternativas eficazes de segurança rodoviária. Está aqui o termo essencial, o eficazes. Têm ou não sido eficazes. E aí eu pedia para... Vamos terminando. Pedia só a vossa atenção para o quadro que está na página número 8,
porque efetivamente tem havido, até nos nossos meios de comunicação social, de vez em quando aparecem determinadas notícias de alguma forma alarmistas, mas que naturalmente, e é perfeitamente perceptível e aceitável, que sirvam interesses precisamente para que a sinistralidade aumente. Mas ela não tem aumentado, tem reduzido, e podem ver na linha dos motociclos, nós estamos atualmente com 775 mil, em 2022 tínhamos 775 mil veículos registados e com seguro, que é a única forma de sabermos. Isto são dados da ANSR. E as mortes a 24 dias têm vindo sempre a reduzir. Houve só um ano, e que foi um ano extraordinário, e que foi o que serviu de base a muitas das notícias, em que efetivamente houve um aumento, na nossa opinião, e fundamentado, foi nos últimos 50 anos o ano com menos dias de chuva. Menos dias de chuva significa que há mais motociclistas na rua, mais motociclistas, mais quilómetros percorridos, é matemático ou estatística, conforme lhe queiram chamar. E por isso nós, na nossa opinião, aquilo que podemos e devemos fazer neste momento é recorrer a esta prerrogativa que a própria diretiva nos permite, de, em vez de implementarmos inspeções que não servem de forma alguma para a redução da sinistralidade, implementarmos sim ainda mais as medidas de combate a essa sinistralidade que têm tido eficácia no nosso país. No documento que vos apresento tem aí as várias reduções, inclusive comparativos com outros países, e por isso era precisamente para essa possibilidade de usarmos a prerrogativa da diretiva que eu gostava de chamar a vossa atenção e pedir naturalmente o vosso apoio para nessa medida. Muito bem, Sr. Presidente, obrigado pela sua apresentação. Deixe-me dizer-lhe, para ser claro, que sou um motociclista diário e desloco-me todas as semanas do Porto para Lisboa, de Lisboa para o Porto, e sou muito feliz, mas isso também não me tolda a minha avaliação sobre a questão que está aqui em cima da mesa e os vários interesses que estão em confronto. Aliás, não sou o único que se encontra aqui nesta sala, há mais. Para as questões que têm que ser colocadas, começa o Partido Socialista, é o Sr. Deputado José Rui Cruz. Nós ouvimos há algum tempo, aqui nesta mesma comissão, os representantes dos centros de inspeções que trouxeram uma versão diferente da vossa e argumentos diferentes dos vossos. Ambos são naturalmente legítimos. Os dados que nos trazem aqui, é pena que não tenham vindo antes, mas, de qualquer maneira, há aqui alguns que nos deixam logo aqui algumas interrogações e pistas. Nomeadamente, este quadro que nos trazem, com a diminuição do número de mortes de 95 a 2010, dá-nos logo pensar o que é que aconteceu neste período para haver uma diminuição tão drástica do número de mortes. Não houve aqui nenhumas inspeções pelo meio, não aconteceu aqui nada de especial, mas houve uma redução drástica do número de mortes. O que é que foi feito? Que fator foi o principal para haver esta redução absoluta de mortes? Que foi, felizmente, para Portugal, um bom sinal. Quanto aos argumentos que trazem, que nós percebemos, os vossos argumentos, todos sabemos parte da explicação do que está aqui, independentemente daquilo que nos irão responder, todos nós percebemos os argumentos daquilo que terá acontecido, aconteceu também com os automóveis convencionais. Felizmente Portugal teve essa redução do número de mortos a todos os níveis na estrada. Mas importa aqui também esclarecer algumas dúvidas que também foram lançadas pela Associação dos Centros de Inspeção. É verdade ou não que existe muita alteração naquilo que são as motas de origem e depois há alterações nesses equipamentos que podem pôr em perigo as pessoas que as conduzem? Isso é frequente? Não é frequente? Essas alterações causam eventuais riscos para quem conduz essas motas, e isso é muito frequente, essas alterações. Essa é uma dúvida que paira no ar. Nós sabemos que muitos daqueles que utilizam motas fazem algumas alterações, umas estéticas, e essas naturalmente não passarão disso mesmo, mas há outras que são feitas a nível do motor, alterando as potências e tudo isso, e a questão para vocês que estão dentro do assunto era mesmo essa que eu vos deixava. O Partido Socialista, naturalmente, que está interessado em ouvir todas as partes. Essa diretiva nós também não a ignoramos. Como sabem, foi feito algum trabalho ao longo do governo anterior
e estaremos aqui para ser parte da solução e nunca para ser parte do problema, ouvindo tudo e todos. E era isto que vos queria dizer e agradecer-vos as vossas contribuições. É o Partido Social Democrata, exatamente, vai fazer as perguntas e é o Sr. Deputado Gonçalo Laje. Senhores Deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os nossos convidados, em particular o Sr. Presidente da Federação de Motociclismo, e dar aqui algumas notas que nos parecem a nós importantes, porque efetivamente, do ponto de vista do PSD, a questão mais importante para nós é precisamente a questão da segurança. Nós temos que ter um foco e temos que conseguir implementar medidas que sejam adicionais e que possam criar aqui uma maior, enfim, capacidade dos próprios atores e de todos os stakeholders deste setor estejam, enfim, alertados para as consequências ou não destas questões. E há aqui 2 ou 3 pontos que eu gostaria de partilhar convosco e que vos gostaria também de perguntar. Parece-nos para nós óbvio, quando nós falamos de 0,3% dos sinistros estarem associados precisamente às mortes, que quando nós falamos em inspeções técnicas, estamos efetivamente a debruçar-nos do ponto de vista errado, porque estamos a debruçar-nos em 0,3% do problema e não nos tais 93% ou 96% do problema que nos parece a nós que é a questão mais grave. O Partido Socialista, ainda recentemente, nos últimos anos que teve a governar, veio a adiar sucessivamente esta matéria, não sei por que razão foi, quer dizer, desconfio por que razão foi, mas mais importante do que adiar, é importante nós conseguirmos tomar medidas e ultrapassarmos o problema única e exclusivamente, não com o foco na política, mas com o foco na segurança dos motociclistas e em conseguirmos criar um pacote que seja incentivador da redução do número de mortes e do número de acidentes. Como tal, há aqui um conjunto de questões que eu gostaria de perguntar, porque tem precisamente a ver com o que estava previsto e que o Sr. Presidente já referiu aqui, na utilização dos motociclos com uma cilindrada de 125, que, por exemplo, não estão incluídos na própria fiscalização que está prevista das inspeções, e que nós vemos cada vez mais nos nossos dias, são milhares e milhares de motociclistas que andam na estrada com esse tipo de motas, nomeadamente nas questões das entregas, e nós ontem, ainda por coincidência, tivemos aqui na Assembleia da República os senhores representantes da Associação dos TVDs, que eles próprios nos transmitiram um conjunto de problemas e que estão disponíveis para contribuir para que nós possamos aqui na Assembleia da República criar uma lei que seja mais segura e mais justa para todos. E parece-nos que, efetivamente, esse problema também é grave, porque verificamos que há um conjunto de motas e não percebemos aqui até que ponto é que existe uma diferença assim tão acentuada de uma moto que seja uma 125 cilindrada para uma 250 cilindrada. E verificamos que essas pessoas andam todos os dias na rua a fazer entregas e que criam, obviamente, e têm, enfim, uma responsabilidade acrescida no que diz respeito ao seu convívio na estrada e a segurança que existe perante os motociclistas, os outros e perante as próprias viaturas. E assim a pergunta que eu gostaria de fazer também aqui era de que forma é que o Sr. Presidente da Federação acha que seria possível nós implementarmos um pacote de segurança que pudesse permitir que fosse acompanhada, obviamente, toda a evolução destes números e que nós pudéssemos, aqui também, talvez, na própria Assembleia da República, conseguirmos aprovar um pacote que pudesse ultrapassar a questão da obrigatoriedade das inspeções. Do Grupo Parlamentar do Chega, é o Sr. Deputado Carlos Barbosa. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas à Federação dos Motociclistas de Portugal, na pessoa do Sr. Presidente. O Partido Chega ouve com imensa atenção estas preocupações e também se preocupa porque é que nós andamos a protelar esta diretiva desde 2014 até e andamos em já quase fins de 2024 ainda a decidir o que é que vamos fazer. Ou seja, desde 2014, seja PS, seja PSD, protelaram esta questão. E sim, a vossa apresentação que nos trazem cá foi bastante abrangente, toca nos vários temas que são necessários a ser discutidos e a ser acautelados. E não achamos realmente, e já o dissemos isso na outra audição que tivemos, que seja uma inspeção que venha a cautelar menos acidentes na estrada com as motas. Ou seja, eu, sendo também motociclista mais de turismo do que do uso diário, tenho também as preocupações devidas, quer seja na minha moto, nos contextos da suspensão, quer seja dos pneus,
que são o essencial para uma moto, mesmo o restante da própria moto, mas também da minha própria segurança, porque eu é que sou o para-choque do meu veículo. Existe essa preocupação muito mais incidente nos motociclistas de que nos condutores das viaturas, automóveis e afins. E sim, estas inspeções que muitas vezes nós somos parados na estrada, quer seja pela GNR, quer seja pela PSP, onde eles, com muita mais incidência, vão verificar se a moto cumpre as condições que não o fazem nos carros, e temos muitos carros que andam aí, como na última audição tivemos o deputado Gonçalo Lage a referir a situação de carros andarem aí, desculpa a expressão, a botar fumo completamente pelas estradas fora, com pneus completamente gastos, e isso não é verificado muitas vezes nas próprias inspeções, ou nem sabemos como é que eles passam nas inspeções, e andamos preocupados no contexto das motas quando a sua representação a nível de acidentes são realmente mínimos, e vemos também com este quadro que nos trazem cá, o contexto das mortes também cada vez mais é insignificante no contexto dos acidentes. Claro que é algo que nos preocupa, que ainda assim o exista, mas sabemos que houve desde esta altura uma sensibilização, uma maior preocupação também da sociedade civil para este tema dos acidentes dos motociclos, onde fez com que também ajudasse também à própria prevenção, como é óbvio. No entanto, nós também não podemos esquecer e deixar preocupar com este novo enxame, esta nova preocupação que nós temos com as motas que fazem entregas diárias e que andam na rua, e que muitos deles não têm as preocupações devidas com as suas motas e mesmo com os próprios que conduzem as motas. E nesse sentido também lhe faço uma questão: o que é que nós poderíamos fazer para que isto fosse acautelado? E quais seriam as medidas para vocês que seriam possíveis para nós não termos, na realidade, uma inspeção, porque acho que não é necessária, e ir no seguimento de alguns países europeus que também não prevêem fazer as inspeções, mas sim criar formas de que haja realmente uma melhor prevenção e medidas cada vez mais eficazes. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, tentando ser o mais célere possível e em relação às considerações efetuadas pelo Sr. Deputado, a questão das alterações das motas, naturalmente que há motociclistas que alteram as suas motas. Hoje em dia, não temos esses números, mas eu diria que 99%, para não ser mais, essas alterações são para melhorar as motas e não para as piorar. Ou seja, são para pôr travões de disco de carbono em vez dos travões de disco normais, são para pôr os cabos do óleo dos travões em malha de aço para serem mais resistentes, são para ter pneus melhores. O outro 1%, infelizmente, são para pôr os cabos que fazem mais barulho e que nós somos completamente contra. Agora, temos efetivamente motas, como é o caso das custom, mas que são mais para exposições, e cada vez menos se vêem as motas com os guiadores a esta altura ou coisas no género, quer dizer, não é normal ver-se esse tipo de situação. E por isso eu diria, quando me pergunta se há um perigo a alterações às motas, não é. Neste momento não considero que seja relevante ou que seja uma preocupação que devamos ter, porque não é relevante. Também é uma situação que quem anda na estrada pode verificar, não há essa preocupação. A principal causa da mecânica são os pneus, os pneus gastos, os pneus que não estão em condições e a falta de luzes. As razões para a diminuição da sinistralidade eu apontaria essencialmente 4. A primeira é sempre o fator humano e, nessa medida, é a consciencialização dos motociclistas e dos utentes da estrada para uma convivência mais cívica e mais educada na partilha da estrada. E há um fator muito importante que muitas vezes ou desconhecemos ou não relevamos como deveríamos relevar, e para nós próprios era uma preocupação na altura. Outra lei aprovada por unanimidade nesta Casa, que é a lei da possibilidade de quem tem carta de condução de automóvel poder circular com motas de 125. Sabemos que também as escolas de condução também acham que deve ser feito um exame. Essa lei foi um sucesso. E essa consciencialização tem muito a ver com isso, tem a ver com as pessoas que só andavam de carro,
com essa possibilidade, passaram a andar também de 125 e passaram a ter uma consciência da nossa vulnerabilidade, nossa motociclistas. E isso fez com que pudéssemos partilhar melhor a estrada. Relativamente ao Sr. Deputado Gonçalo Lages do PSD, sem dúvida que o foco deve estar na segurança e não nas inspeções. O adiamento destas matérias tem sido recorrente, efetivamente, porque desde o início ninguém tinha bem a certeza daquilo que estava a fazer, e eu digo isto com toda a convicção e com toda... Porque a própria União Europeia disse, sim senhora, nós publicámos isto, mas esperem lá, vamos lá ver se isto é mesmo preciso. E fizeram estudos de 2018 até 2020 para saber se era mesmo preciso ou não. E houve países que acharam que não. E foi dada essa possibilidade, essa prerrogativa de todos os outros países, Estados-membros, dizerem nós temos medidas de sinistralidade eficazes, não precisamos das inspeções para isso. A própria questão que referiu dos motociclos 125 não estarem incluídos. Repare, quando nós dizemos que os motociclos, que as inspeções possam ser feitas a partir, inicialmente era 250, a seguir era 125, eu não queria alertar mais uma vez para esta situação porque é contra a nossa posição, mas não tem, quando diz que são inspecionados os veículos acima de 250, os 250 não são inspecionados, porque 95% têm 248 centímetros cúbicos, têm 247, não têm 250. Nas 125 a mesma coisa. E quando refere que acha que é possível implementar um pacote de segurança para evitar as inspeções, sem dúvida já existe e está a ter bons resultados. O que temos que fazer é melhorar. Eu aqui, para não vos fazer perder tempo nesta altura, pedia depois a ler o tal documento que é o nosso contributo para o combate à sinistralidade e tem as duas vertentes essenciais, que são utilizadores mais seguros, a tal formação, a tal consciencialização, é essencial. É nas escolas, é nos miúdos, ainda como peões, não é ensiná-los a andar de moto, é ensiná-los a atravessar a estrada. Nas escolas não temos nada disso, é o ver e ser-se visto. Eu queria só aqui chamar a atenção, por exemplo, quando começámos a participar com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e na primeira campanha, a campanha ainda era para usar o capacete. Isso já não se usa, passo a repetição, quer dizer, já não há motociclistas sem capacete na estrada, a não ser situações perfeitamente excepcionais. Não são motociclistas, são loucos, mas já não é como antigamente, nem os capacetes são como eram antigamente. E por isso, hoje em dia, centram-se no ver e ser-se visto, se repararem em todas as campanhas que são efetuadas. E depois as infraestruturas, e tem aí todas as situações, eu não queria amassá-los aqui com a tal situação, era importantíssimo termos as portagens, a tal classe 5 para os motociclos, que as próprias comissões parlamentares já temos cerca de 3 ou 4, se não estou em erro, recomendações aos governos, aos vários governos, para implementarem essa medida, nunca foi feito. O IVA nos equipamentos de segurança é uma das razões porque a sinistralidade diminuiu, foi a evolução técnica das motos, a evolução técnica dos equipamentos de segurança. E há coisas tão simples como coisas modernas que se fazem hoje em dia e que são um atentado à nossa segurança, como é o caso dos balizadores verticais. Os pilares, que nós não só resolveram fazer os redondos, como agora temos municípios, como é o caso de Espinho, como é o caso de outros municípios, que um arquiteto ou alguém resolveu fazer cruzados, que são lâminas. Bem, e nós estão aí nessa fotografia, isso não devia ser permitido, quer dizer, e os que existam deviam ser arrancados. Qual é a razão para nós termos esses? É para não estacionarem aí, e sabemos que eles proliferam por uma data de sítios que não faz sentido sequer, porque ninguém lá vai parar. E por isso existe já os estudos, existem já. Aquilo que é, na nossa opinião, necessário também implementar é ir às causas dos acidentes. Aí falta-nos bastante. Que é, nós temos os dados da NSR, saber quantos acidentes houve, quantas mortes a 24 horas, quantas mortes a 30, mas não temos as causas. É preciso ir às causas. Temos o problema da proteção de dados, temos o problema que essa informação quem a detém são as seguradoras, nem sempre a querem dar precisamente pela questão da responsabilização e das indenizações, mas aí sim temos muito campo para trabalhar. Agora, nós já temos implementado o tal pacote de segurança para obviar a aplicação das inspeções. Ali, respondendo também à questão do Sr. Deputado do Chega, relativamente às motas das entregas, quais as medidas que podem ser efetuadas? Já iniciámos também essa questão, em primeiro lugar, ir ter com as empresas que contratam essas pessoas.
porque há alguns, e sem querer, passa publicidade às empresas, mas, por exemplo, na Telepisa, como as motas são da Telepisa, eles portam-se bem, por alguma razão, né? Porque senão são despedidos. Nas outras empresas, ali é uma questão de regulamentação, quer dizer, porque o que acontece, e agora tem também a ver com a fiscalização, eu apelo a terem atenção, por exemplo, normalmente estão nos McDonald's. O maior aglomerado de entregas é nos McDonald's. E é normal em 50 motas verem que há 5 ou 6 com a mesma matrícula, porque têm o mesmo seguro, mas isto não é um problema das motas. Não é um problema das motas, acontece exatamente o mesmo que os TVDEs, em que há uma licença para 10 motoristas. Todos. E isso é que é preciso, isso é que é preciso acautelar. E a própria situação de falarem ou não português, falarem ou não inglês, conseguirem ou não comunicar com as pessoas, todas essas situações, mas que são resolvidas. Isso não é um problema do motociclismo nem das inspeções, é um problema, em primeiro lugar, do serviço que é prestado e, em segundo lugar, temos que o dizer, é um problema cultural. Sabemos, e tem muito a ver com a nacionalidade brasileira, sabemos que no Rio de Janeiro morrem 5 ou 6 entregas, miúdos das entregas por dia e ninguém, é normal, já não conta. E por isso é isso que é necessário fazer. E para concluir, será essa situação, quer dizer, as inspeções que se destinam ou pretendem ser um fator de redução de sinistralidade é uma falácia. Não são um fator de redução de sinistralidade, não são necessárias. Temos sim que combater o principal fator da sinistralidade, é o fator humano. Formação, formação, formação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava aqui a tirar notas, entretanto, também. Desta forma está concluída esta audiência. Srs. Deputados, vamos continuar os nossos trabalhos, temos outra a seguir. Agradeço o contributo que nos trouxeram e a disponibilidade que manifestaram de vir junto à Assembleia apresentar os vossos argumentos. Muito obrigado, muito bom dia.